Olá, amigos, muito bom estar de novo com você, bom ter você me ouvindo, bom compartilhar das coisas boas. Coisas boas são coisas de Deus, são as melhores coisas da vida. Essa vida vale a pena com Deus. Ela é difícil, não é? Sem Deus é impossível viver. Com Deus é possível. Principalmente porque Deus se dispõe a dirigir a nossa vida quando a gente se deixa ser dirigido. Uma das figuras mais usadas na Bíblia para aqueles que seguem a Deus é a comparação do ser humano e daqueles que seguem a Deus com um outro animal. Somos animais, né? Só que animais racionais. Mas um animal que é muito bonito, muito querido, e principalmente na região onde Deus falou pela primeira vez, levantou os primeiros homens que receberam os seus ensinamentos lá no Oriente Médio, é um animal muito conhecido que é a ovelha. A ovelha, ela é um animal frágil, como o homem é frágil também. Se você pensar bem, o ser humano é frágil, pensando no reino animal. A audição humana é uma audição curta e a audição da ovelha também. O olfato humano não é tão apurado, como também não é tão apurado o olfato da ovelha. E a visão humana também não é assim tão profunda quando você compara, por exemplo, com a visão da águia. E a visão da ovelha é assim também. O ser humano sobrevive porque ele é gregário, ele sempre está em grupo. E a ovelha também. Só que a ovelha ainda, em relação ao grupo e a ser gregária, ela é mais dócil que o ser humano. A ovelha não é carnívora, ela não é um animal agressivo. E só que para sobreviver, as ovelhas acho que perceberam desde cedo que precisavam de um protetor. Por isso elas se aproximam dos seres humanos e convivem tão bem com os seres humanos. A ovelha, quando se pensava no Oriente Médio em um animal dócil, em um animal querido, pensava-se nela, ovelha. Por isso que Deus chama os seus seguidores de ovelhas, quer que sejamos assim. Diferente de um outro animal assim bem próximo, que são as cabras e cabritos, que são animais arredios, poderíamos dizer rebeldes. A ovelha não. A ovelha é dócil. Agora, quando a ovelha se desvia do rebanho, se afasta do pastor, ela sofre, porque ela é frágil. Ela vai ser pega pelo inimigo, poderá cair num despenhadeiro, vai morrer. Por isso, a Bíblia diz que nós temos que ser ovelhas para podermos ter a proteção do pastor. Deus é aquele que se oferece para ser o pastor, o condutor. Como eu disse no início da conversa, a gente precisa de Deus, mas precisa tê-lo como nosso guia, como nosso condutor. Muitas pessoas usam Deus como um pronto-socorro, um PS. Na hora do aperto, da dificuldade, SOS. Mas essas pessoas não aproveitam tão bem a vida como aproveita aquele que está próximo de Deus, reconhecendo que é ovelha, e a ovelha é guiada por alguém que é chamado de pastor. Um dos textos da Bíblia mais queridos de todos os que leem o livro sagrado é o Salmo 23. Nas Bíblias de edição católica, é o mesmo Salmo, só que ele é o número 22. O Salmo 23, eu estarei lendo aqui na Nova Versão Internacional, ele diz assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Eu fui criado numa família cristã, mas cedo tive uma grande perda, a perda do meu pai, o que atrapalhou muito a nossa vida em todos os sentidos. E eu tive uma fase que eu diria até de ceticismo, com muitos questionamentos, muitas dúvidas. E este texto tão querido de todos nós tornou-se para mim um dificultador. Ao ler o primeiro versículo, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta, nas versões mais tradicionais, o Senhor é meu pastor e nada me faltará,
Isso me deixava muito confuso. Ué, se o Senhor, que é Deus, é o meu pastor, é o meu guia, meu orientador, nada vai me faltar, por que na minha vida falta tanto? Eu pensava na falta do meu pai, mas pensava na falta de um carro, de uma casa própria, dos brinquedos que meus amigos tinham e eu não tinha, de um telefone que nós não tínhamos. Era um produto muito caro na época. Tanta coisa me faltava. E de fato, aquilo me perturbou durante um tempo. Até que, convivendo com esse pastor, eu fui entender exatamente o tudo que eu preciso. E quando eu tenho como meu pastor, não vai me faltar. Eu preciso do básico para me alimentar, para me suprir. Verdes pastos seria o arroz e feijão. Nós precisamos nesta vida do pão de cada dia. E Ele promete este suprimento, até material, para todos aqueles que com Ele estão. Eu preciso de algo que me dê restauração. Eu preciso de águas tranquilas, porque há muita turbulência nesta vida. E quando eu sou guiado por este pastor, eu sempre vou ter momentos de tranquilidade e de paz. Por mais perturbações que eu tenha, por mais tumultuadas que sejam as águas ao meu redor, eu preciso de restauração. E é isto que ele diz no verso 3, restaura-me, ou refrigera a alma, ou restaura-me o vigor, conforme a versão que eu li. Todos nós estamos sujeitos a quedas, todos nós nesse mundo estamos sujeitos a momentos piores e difíceis, em todos os sentidos, material e emocionalmente e espiritualmente também. Mas como é bom saber que eu tenho um guia que não me abandona em nenhum desses momentos e me restaura. Eu posso cair, mas com Deus, o bom pastor, o eterno pastor, eu serei restaurado. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Eu preciso de orientação. Este mundo é um mundo de injustiças. E o caminho da justiça é como uma vereda, um trilho no meio de uma mata ou num deserto. Só quem anda pelo deserto conhece o caminho. Só o pastor conhece os caminhos de justiça nesse mundo de tanta injustiça. Quando eu tenho como pastor, este mundo é um mundo mau, perdido, que já está fora da vontade dele. Apesar dele ter sido criador, ele deu liberdade ao homem para escolher a quem seguir, e a maioria dos homens escolheram seguir o inimigo dele. E este mundo se tornou um lugar mau, cheio de vales de morte, de vales de sombra da morte. Agora, quando eu tenho como pastor, eu vivo neste mundo mau, mas eu tenho a presença dele, e isto dá segurança a quem o segue. Quando eu tenho como pastor, eu tenho também até disciplina. A vara e o cajado, que servem para proteger, também servem para disciplinar, e eu preciso de correção e disciplina. Quando eu tenho como pastor, não significa que eu não terei inimigos, mas sempre eu vou ter vitória, certeza de vitória num mundo de batalhas. Isto eu preciso ter. Eu vou ter ferimentos, e o óleo, o azeite na Bíblia significam a cura, mas eu vou ter cura também até para as feridas da alma quando eu tenho como pastor. Quando eu tenho como pastor, eu posso falhar, mas ele sempre é fiel, misericordioso, bondoso, pronto a me perdoar, e eu preciso do perdão. Mas acima de tudo, neste mundo em que eu sei que as coisas não terminam aqui, por isso eu anelo algo maior, eu preciso de certeza de vida eterna. E quando eu tenho como pastor, ele não me guiará apenas nesta vida terrena, mas me guiará para sempre. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. O Senhor é meu pastor e Ele me dirige através da pessoa de Jesus, que como bom pastor deu a vida para ter-me como sua ovelha. O Senhor é meu pastor e está sempre presente comigo na pessoa do Espírito Santo. Você já o tem como pastor? Você está sendo uma boa ovelha? Você está próximo dele? Você está buscando ouvir sempre a sua voz para segui-lo nos caminhos certos? O Senhor é seu pastor e porventura você tem se afastado. É hora de retornar. É hora de voltar para o lado dele, para ficar juntinho dele. O Senhor é o pastor. Jesus é o pastor, mas ele só vai poder dirigir a sua vida quando você o tornar Senhor da sua vida. Faça isto e de nada você terá falta, e tudo o que você precisa nunca lhe faltará. Que Deus a todos abençoe.